Olá, queridos, saudação de paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar esta palavra, que era para que outras pessoas sejam também edificadas através desse devocional, da palavra de Deus, que temos aí todos os dias, como se fosse um café espiritual. O endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor e você compartilha com seus amigos e vamos estar juntos fazendo o ID de Jesus Cristo. A palavra que eu quero trazer hoje para a nossa meditação está falando ali no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha só, queridos, aqui o Isaías está falando de Jesus, o Messias, que havia de vir. Mas Jesus veio quanto tempo depois daqui do livro de Isaías? 750, 780, quase 800 anos depois disso aqui. Quase 800 anos, quase 800, 750, 770, 780, nessa faixa aí, para poder se cumprir a profecia do Messias. Porque desde o princípio já tinha profecia, já tinha promessa que Jesus viria. E Jesus veio, nasceu, padeceu, né? Foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou. E prometeu voltar novamente. Mas tempos já se passaram e agora? Foi prometido que ele iria nascer de uma mulher e nasceu, né? Foi prometido, foi profetizado que o Messias nasceria e nasceu. E Pedro, queridos, o Pedro aqui na sua carta, na segunda carta de Pedro, deixa eu botar aqui para a gente ver, segunda de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Olha, Pedro sabia, Pedro foi discípulo de Jesus, andou com Jesus e diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto a exortação e o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram dita pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, como estavam desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde antigamente existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Aí diz aqui o Pedro, fala na sua carta no versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ora, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardes, mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor, a vinda do Senhor virá como um ladrão na noite. A vinda do Senhor virá como ladrão na noite. Mas que vinda que Pedro está falando? Será que Pedro está falando essa mesma vinda do Messias que nasceria o Jesus que o profeta Isaías aqui está falando? Não. Pedro não está falando dessa vinda aqui, não. Pedro entendia muito bem que a promessa que Isaías fez aqui, no capítulo 9, verso 6, já teria se cumprido. A vinda do Senhor, Jesus nasceu, nasceu, todo mundo foi testemunha ali. Ei, Pedro, esse aqui é aquele de quem falou os profetas. Ei, Pedro, esse aqui foi de quem falou os antigos, os profetas, Aí Pedro se tornou discípulo e apóstolo. Só que ele está falando aqui de uma outra vinda do Senhor Jesus. Ele está falando aqui da vinda do Senhor como juiz.
para arrebatar, para levar o seu povo. Aí diz aqui: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se hão queimarão. Havendo, pois, perecer todas estas coisas, porque todas estas coisas que pessoas vos convém ser santos e impiedosos. Ele está falando da volta do Senhor Jesus, da volta para arrebatar a sua igreja. Mas por quê? Porque tem gente que nem acredita mais, né? Está dizendo aqui que muitos, desde quando existiu terra e céu, a gente ouve falar disso. Mas não. Acha que está retardando? Não. Uma hora a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e Jesus irá arrebatar o seu povo, porque foi para isso que Jesus separou aqueles que ele escolheu para si. Aí ele diz assim: os que me deste, Pai, nenhum deles perdi. Vamos aguardar a vinda do Senhor, prudentemente, vigilante, firme e constante, porque passará os céus e terra, porém a palavra do Senhor jamais há de passar. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação neste dia. A palavra do Senhor jamais há de passar. O Senhor mesmo, Jesus, disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras jamais passarão. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe rique e poderosamente. Amém, amém, amém.